Atenção! Começa agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 16. Bons estudos! Na última teleaula, a gente teve a oportunidade de ver como se faz uma desmontagem de um conjunto mecânico. Mas tudo que é desmontado tem que ser montado novamente, certo? Da mesma maneira que a desmontagem exige uma série de procedimentos, com a montagem também acontece a mesma coisa. Mas que procedimentos são esses? Como fazer para montar um conjunto mecânico? Bom, como você já deve ter percebido, a montagem de conjuntos mecânicos é justamente o tema da teleaula de hoje. Hoje você vai ver as principais recomendações para a montagem. Vai ver também o que é uma montagem peça a peça. E por fim, você vai saber como é uma montagem em série. Ô Tito, vem cá. Oi, vem dar uma olhadinha aqui, que beleza. Poxa, ficou uma joia, hein, meu querido? Pena que você esqueceu duas peças. Mas não é possível. O conjunto mecânico tá todo montadinho. Aparentemente o conjunto mecânico está todo montado. Só que sobraram duas peças, Caio. Eu já sei o que aconteceu. Eu montei o conjunto mecânico inteirinho, mas eu desprezei o croquis. Isso já viu, né? Aí, quem ó. monta desprezando o croquis, quebra a cara. É isso mesmo, o Caio está certo. Pena que ele só se deu conta disso depois de ter feito o trabalho. Por isso, é muito importante que você tenha um croquis à mão sempre que for montar um conjunto mecânico. Afinal, no croquis estão definidas todas as posições dos componentes do conjunto mecânico. É um verdadeiro mapa do conjunto mecânico. Aqui estão todos os componentes e as posições em que eles devem ser montados. Eu, que já tenho uma boa experiência nessa área, sempre consulto o croquis. Por isso, posso afirmar sem medo de errar. Quando eu monto um conjunto mecânico, nunca sobra peça. E já que nós estamos falando de montagem, além de consultar o croquis, o que mais devemos fazer? Antes de começarmos a montagem propriamente dita, vamos procurar entendê-la melhor. A montagem tem por objetivo maior a construção de um todo. Um todo que é constituído por uma série de elementos que são fabricados separadamente, como esses elementos aqui. Eles foram construídos em separado, mas devem atuar em conjunto, interligados uns aos outros. E a partir dessa união que eles vão acabar formando o todo, que no nosso caso é o próprio conjunto mecânico. Bom, por isso, não adianta simplesmente ir encaixando, montando, ligando um elemento ao outro sem nenhum critério. Para que eles se transformem num conjunto mecânico, esses elementos devem ser colocados em uma sequência correta. Isso é, eles devem ser montados a partir de uma sequência lógica. É por isso que a montagem de conjuntos mecânicos exige a aplicação de uma série de técnicas e cuidados por parte do mecânico de manutenção. É o que a gente vai ver a partir de agora. A primeira coisa que o mecânico de manutenção deve fazer quando for montar um conjunto mecânico é seguir, caso exista, as especificações dos fabricantes dos componentes. Isso ajuda muito a gente a conhecer esses componentes e como lidar com eles. Mas o trabalho do mecânico de manutenção vai além disso ou não vai? Ou se resume a seguir as especificações do fabricante? Imagina, que é isso, vai muito além, né? O controle de qualidade, por exemplo, né? Sejam de peças novas ou recondicionadas, é outra obrigação muito importante do mecânico de manutenção. Controle de qualidade? Como assim? Olha, por exemplo, essa peça aqui, se você reparar bem, ela tem uma falha, né? Os dentes estão gastos. E se a gente utilizar uma peça nesse estado, é claro que o conjunto vai ter problemas. Por isso, conferir a qualidade das peças que serão utilizadas na montagem do conjunto mecânico é tarefa do mecânico de manutenção. Além de problemas como esse, o que mais o mecânico de manutenção deve fazer para garantir o controle de qualidade? A peça pode estar fora das dimensões corretas, ou ser apenas uma peça parecida com a que se precisa, e não a peça exata. Qualquer um desses casos, se essa peça for colocada na montagem de um conjunto mecânico, poderá produzir falhas e danos em outros componentes. Quer dizer, de repente você desmonta uma máquina para consertá-la, mas ao montá-la usa peças inadequadas. E isso pode acabar danificando ainda mais aquilo que era para ser arrumado. Não é isso, Francisco? Exatamente. Por isso, existe uma série de procedimentos que devem ser adotados quando a gente for montar algum conjunto mecânico. Agora sim, Tito.
Eu já errei uma vez, não vou errar de novo. É isso aí. Ó, o conjunto mecânico tá todo desmontado. Agora vamos remontar. Qual é o primeiro passo, hein? Bom, o primeiro passo, Caio, é verificar se todos os elementos que vão ser montados no conjunto, assim como o ferramental, se estão perfeitamente limpos. Isso pode ficar tranquilo. Eu mesmo limpei tudo. Então vamos examinar os elementos que serão montados. Isso para a gente poder ter uma ideia exata a respeito das operações que serão executadas. E o manual e o croquis? A gente não vai consultar? Se eles existirem, é claro que sim, Caio. Esse conjunto mecânico, ele tem manual? Tá aqui, ó. Veja, Caio, a partir desse manual, dá pra gente montar o conjunto mecânico sem problema nenhum. Ó, está tudo aqui, ó. Peraí, e no caso de não existirem manuais de montagem, hein? Também não tem erro não, Caio. Aí então você deve examinar, em primeiro lugar, a ordem de colocação das diferentes peças, antes de começar a montagem propriamente dita. Outra coisa importante, verifique se nos diferentes elementos mecânicos há marcações de referência. Peraí, marca de referência? Quer ver de perto? As marcas de referência, quando existem, são de fácil localização. Como essa que aí que você vê. Quando houver, não tem segredo. É só fazer a montagem segundo as referências existentes. Ó, Tito, não tem nada que eu tenha feito aqui que eu tenha feito certo, né? Que isso, Caio, não se preocupa não. Essa proteção que você fez aqui nos elementos, ó, tá parabéns, meu querido. Também depois de tanto trabalho que eu tive para limpar, eu não queria ver esses elementos cheios de impureza. E antes que você diga alguma coisa, eu já vou dizendo que tem um procedimento que eu nunca deixo de tomar. É a pré-lubrificação das peças que se movimentam. Isso eu já aprendi direitinho. Evita desgastes precoces dos elementos mecânicos. Desgastes que são causados pelo atrito. Outra coisa muito importante é fazer testes de funcionamento conforme o equipamento for sendo montado. Tá aí outra coisa que eu nunca deixo de fazer, Tito. Afinal de contas, são os testes de funcionamento que me dizem se há folgas entre os elementos e se eles estão dimensionalmente corretos e colocados nas posições certas. Realmente a montagem de conjuntos mecânicos só terá êxito se for feita uma pré-lubrificação dos elementos e testes de funcionamento durante e após a montagem. Mas como você viu, não adianta apenas pré-lubrificar as peças quando a gente for montar um conjunto mecânico. Há uma série de outras recomendações durante a montagem. Recomendações de extrema importância e que você deve seguir sempre. E por falar nessas recomendações, nesses procedimentos que devem ser adotados, que tal a gente dar uma repassada neles para que fique tudo em cima? Antes de começar a montagem de um conjunto mecânico, é preciso checar se está tudo limpo, consultar os catálogos ou croquis, examinar a ordem de colocação das peças, verificar se há marcas de referência nos elementos mecânicos, testar e proteger os conjuntos montados. Além, é claro, de não se esquecer da lubrificação. Mas e os métodos para a realização da montagem, como serão? Vamos ver isso melhor? Nos setores de montagem mecânica das indústrias, existem basicamente 2 métodos que são usados para a montagem de conjuntos mecânicos. Um desses métodos é o da montagem peça a peça, e o outro é a montagem em série. Mas como serão esses métodos, o peça a peça e o em série? Vamos ver? Montagem peça a peça e montagem em série. Como é que é isso, hein, Tito? Bom, Caio, para começo de conversa, a montagem peça a peça é realizada numa bancada. Como essa bomba de engrenagem que a gente está montando aqui, ó. Dá uma olhada nesse desenho aqui, ó. Essa figura mostra a sequência de operações que devem ser realizadas para montar essa bomba. Como a maioria das peças já está ajustada, a montagem em si limita-se a juntar as peças de uma maneira ordenada. Tá bom, e depois disso, como é que eu vou saber se tá certo? Bom, aí entra em campo o controle de funcionamento, que vai indicar se é preciso fazer correções ou não. Tudo bem. Esse é o método de montagem peça a peça. Agora, como é que é o método de montagem em série, hein? Bom, dá uma olhada nessa figura aqui, Caio, ó. Ela mostra pra gente a sequência de operações que são realizadas para montagens em série de bombas de engrenagens, que é muito utilizada numa linha de produção. Até aqui tudo bem, afinal de contas, com o manual de instrução ou com o esquema de montagem, fica realmente tudo mais fácil. Mas e quando não existe nem uma coisa nem a outra? E aí? O que fazer, Francisco? Nesse caso, o trabalho pode ser um pouquinho mais difícil, mas também nenhum bicho de 7 cabeças.
é preciso fazer uma análise do conjunto antes de desmontá-lo. Fazer também um croquis que vai mostrar como os elementos estão montados no conjunto. E também anotar os nomes dos elementos na sequência em que vão sendo retirados do conjunto. Aí não tem erro. Depois de fazer isso tudo, é só dar sequência à montagem, que deve ser baseada no croquis e nas anotações feitas anteriormente. Anotou? Então continua com a gente, que agora é hora da revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo quais as principais recomendações para a montagem de conjuntos mecânicos. Viu também o que é uma montagem peça a peça. E por fim, soube o que é uma montagem em série. Depois dessa teleaula, ficou muito mais fácil montar conjuntos mecânicos. Mas para ficar mais fácil mesmo, basta você ler o seu livro de estudos e resolver todos os exercícios que há nele. Aí sim não vai ter erro. Até a